Você que está chegando por aqui, já tasca o dedo no like, que ajuda demais o nosso trabalho, não custa nada, é de graça. Dá um like aí para fortalecer. Também comente, compartilhe com seus amigos e amigas, ajude a levar o canal Tony De Vito mais longe. Tudo isso são formas de você ajudar o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E olha, gente, o Bolsonaro querendo fugir do depoimento perante a Polícia Federal, meteu uma desculpa de que não iria depor e tentou convencer o Alexandre de Moraes de que ele não iria prestar depoimento. O Bozo que está fugindo da Polícia Federal com um medo desgramado de cair em contradição, porque ele sabe que durante esse depoimento ele vai falar coisas que vão contra aquilo que ele disse há pouco tempo atrás. E mais, o que ele vai falar irá totalmente contra o que os outros investigados vão falar. Não bate as histórias, porque quando você está mentindo, não consegue falar o mesmo que o outro está falando. Quando é a verdade que você tem para colocar para fora, aí ninguém teme. Você fala a verdade e pronto. Você não precisa ter medo de depoimento, medo da Polícia Federal. Agora, quando você está mentindo, aí é complicado, porque vai falar e aí vai se contradizer e a coisa vai piorar mais ainda. Só que o Alexandre de Moraes não é bobo, não é idiota. E o Xandão negou o pedido de Bolsonaro de não depor e disse que a PF pode manter a data de depoimento. Ou seja, Bolsonaro vai ter que depor, querendo ou não. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não atender pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou que a Polícia Federal pode manter a data do depoimento. A defesa de Bolsonaro havia pedido adiamento da data. O depoimento é na investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro e aliados se organizaram para não cumprir o resultado das eleições e mantê-lo no poder. O depoimento está marcado para a próxima quinta-feira, dia 22. Os advogados do ex-presidente afirmaram que ele tem total interesse em cooperar plenamente com a investigação e provar sua inocência. Estamos vendo como ele está interessado em ajudar as investigações. Só está fugindo dos depoimentos, né? Quem não deve, não teme. Aí vem essa desculpa de que não iria dar o depoimento porque não tiveram acesso a conversas, a coisas que estão presentes nos celulares apreendidos ao longo do procedimento investigatório. O Alexandre de Moraes não demorou para dar uma resposta. O Xandão discordou dessa versão da defesa do Bolsonaro. Segundo o ministro, a defesa do ex-presidente já teve acesso total ao material das investigações. Tudo que tinha para ser acessado já foi acessado pelos advogados do Bozo. Não vem com essa historinha, não. Olha o que disse o Alexandre de Moraes. Abre aspas. Informe-se à Polícia Federal que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório, uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos. Fecha aspas, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. E tem a listinha dos que vão depor em Brasília. Pois é, não é só o Bolsonaro, vai uma turminha da pesada também. O Augusto Heleno está na lista, o Anderson Torres, aquele Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do Bozo, o tal do Tércio Arnaud, que é supostamente do gabinete do ódio, trabalha próximo ao Carluxo, o Almir Garnier, que é o sujeito da Marinha que colocou as tropas à disposição do golpe, Valdemar Costa Neto, já condenado por corrupção e dono do PL, Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa do Bozo e já foi comandante do Exército e também supostamente confabulou em favor da tentativa de golpe, e ainda o Walter Braga Neto,
Pois é, Walter Souza Braga Neto é o nome completo do candidato a vice do Bolsonaro, derrotado, também inelegível, e que agora vai ter que depor para esclarecer os fatos relacionados à tentativa de golpe que aconteceu não só no 8 de janeiro de 2023, mas é um golpe que vinha sendo arquitetado muito antes. Na primeira vez que Bolsonaro falou que tinha fraude nas urnas e não apresentou provas, ele já estava gestando a tentativa de golpe que culminou, em última instância, no dia 8 de janeiro, no atentado aos prédios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. Enfim, a investigação teve a Operação Tempus Veritatis, que foi deflagrada no último dia 8 de fevereiro e teve como alvos, além do ex-presidente Jair Bozo, ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentar dar um golpe de Estado no país e invalidar as eleições de 2022 vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Desdobramento de inquéritos que tramitam no STF, o principal deles sendo o das milícias digitais. A operação trabalha com a hipótese de que os alvos se dividiam em 6 núcleos que agiam de forma simultânea e coordenada com o objetivo de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Parte da investigação envolve a realização de uma reunião ministerial em 15 de julho de 2022. Nela, Bolsonaro diz a ministros que eles não poderiam esperar o resultado da eleição para agir. Os advogados do presidente afirmam, no entanto, que o ex-presidente nunca pensou em golpe. Ele não só pensou, ele colocou em prática. Se fosse só pensamento, ninguém poderia punir. Ninguém pode ser punido por causa de um pensamento. Não existe essa previsão legal. Ninguém pode ser punido por pensamento. O problema é colocar em prática, é tentar, é atentar contra a democracia. E foi o que mais Bolsonaro fez durante os 4 anos do seu desgoverno. O desgoverno de Bolsonaro era o da destruição. O objetivo era derrubar os alicerces da democracia. Do jeito que ele conseguisse, não importava o meio. O importante era, no final, acabar com a democracia brasileira. E não tinha um fim melhor para os planos de Bolsonaro do que o que ele acabou colocando em prática. Uma tentativa de golpe que tem todas as suas impressões digitais. Não adianta negar, não adianta tentar se desvencilhar daquilo que tem a sua impressão digital, tem a sua foto, tem a sua figura totalmente mergulhada naquilo que foi uma tentativa de golpe que fracassou, mas que poderia ter dado certo para ele e ele poderia ter conseguido concretizar esse golpe. Faltou pouco, faltou pouquinha coisa, pequenos detalhes. Se não fosse a falta de apoio internacional, que ele não teve esse apoio de um Estados Unidos da vida, por exemplo, se não fosse até as instituições brasileiras terem a força de pessoas como o próprio Alexandre de Moraes, que agiu com muita competência, se não fosse a figura de Luiz Inácio Lula da Silva como um expoente da política brasileira, se faltasse qualquer desses elementos, Bolsonaro teria concretizado o seu golpe. Mas ele quebrou a cara e agora está tentando fugir da justa punição. Não vai escapar, vai responder pelos seus crimes. E não adianta vir com desculpinha não, porque o Alexandre de Moraes não vai deixar barato. O Alexandre de Moraes está ali para fazer cumprir a lei, nem mais nem menos. Exatamente o que está na lei. E Bolsonaro vai ter que se submeter às leis brasileiras, coisa que ele não respeitou em nenhum momento durante os 4 anos do seu desgoverno. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para todo mundo, espalha por aí. É muito importante quando você ajuda o canal a engajar, quando comenta, quando dá o like, quando compartilha.
tudo isso fortalece o nosso trabalho e faz com que a gente chegue a mais pessoas. Então, chega junto aí, vamos engajar o conteúdo para a gente chegar a cada vez mais progressistas. E a gente segue sempre juntos na luta.